Só que quando a coisa o ambiente é permissivo, vai saindo do controle. E o Flamengo pode escrever o que ele quiser. Entreveiro, assunto superar, soco na cara, não é algo corriqueiro, não é algo que o Rafa nunca teve entreveiro. Rapaziada, soco na cara não é qualquer coisa não. Rapaziada, começa mais um Planeta Rubro-Negro, essa central de notícias do Flamengo, trazendo sempre as principais novidades pra vocês sobre o nosso time do coração. Trouxe aqui o F90 pra vocês, um corte falando sobre Flamengo e Grêmio hoje, que o Flamengo tem que ganhar até, pelo amor de Deus, pra trazer uma notícia boa pra nós. Mas antes disso, antes de eu soltar o corte, bora falar de coisa boa, bora falar da boyscursos.com. Pensou em curso online? Vai lá na boyscursos.com. Descubra o poder da educação online com a Boss Cursos. Você já sonhou em aprimorar suas habilidades, adquirir conhecimentos valiosos e alcançar seus objetivos profissionais sem sair de casa? Com a Boss Cursos, isso é possível. A Boss Cursos é uma plataforma líder de cursos online, oferecendo uma ampla gama de cursos ministrados por especialistas renomados em diversas áreas. A plataforma é fácil de usar. Você pode acessar o conteúdo dos cursos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com sua conveniência. Imagine ter acesso a aulas interativas, materiais didáticos de alta qualidade, tudo isso no conforto do seu lar. Na Boss Cursos é acessível a todos, e é por isso que oferecemos cursos de qualidade a preços acessíveis. Cara, curso online, curso para aprender alguma renda extra, curso fitness, curso de estética, curso de maquiagem, Cara, é uma infinidade de cursos para vocês, vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. E vambora pro vídeo, tá muito interessante esse debate da ESPN. Mas só para complementar, Felipe, a gente vem trazendo ontem aqui, durante o F90, inclusive, né, atualizando as informações, que imediatamente após o entreveiro, agora só vou falar assim quando eu estiver vendo a briga, o entreveiro, soco na cara, é só o entreveiro, o Flamengo já providenciava uma máscara pro Varela, e de posse da máscara ele teve algumas fraturas no nariz, teve um inchaço, hoje até se apresentou para treinar, estava conversando com algumas pessoas do Flamengo, uma leve roxa, uma coisa meio roxa aqui embaixo do nariz. Porque por causa da fratura, não chega a ser grande, mas é uma coisinha bem pequena. Você achava até que ia ser algo maior. Vai mudando de cor, de noite estava verde. Embaixo do nariz, né, mas de máscara, treino normalmente, ele Gerson. E não era a ideia do Sampaoli, inclusive, desde ontem. A gente noticiava em momento nenhum colocar os dois no banco. Porque não houve punição, né? Porque é muito engraçado lá no Flamengo, você sabe como é que funciona, né, Felipe? Quando tem uma confusão, quem decide são os jogadores. Então, como os jogadores achavam que estava tudo bem, vão pro jogo. No dia do Pedro, foi punido. No dia do Gabigol, foi punido. No dia do Marinho, teve nota oficial. Ontem, o Conselho Superior de Notáveis Jogadores, como manda a boa gestão, ou a não gestão do Flamengo, decidiu que estava tudo bem. Então, Gerson e Varela não foram suspensos, foram apenas multados, notificados, multados, 5% de salário, liberados. Como não há nenhum impeditivo do ponto de vista clínico, médico, para o Varela jogar, ele está confirmado. É porque, é bom lembrar, é a única opção por ali pela lateral direita. Mateuzinho está muito tempo sem jogar, né? E o Wesley não pode atuar. Então, a informação de agora, do treino de agora mais cedo, Varela treino normal, porque o São Paulo faz essa atividade no dia do jogo, né? Varela treino normal, Gerson treino normal, vão pro jogo. Agora, meio louco, né? Você vai olhar pro campo, os caras que trocaram o soco ontem vão estar lá e... emblemático. Sabe o que eu pensei a agora? Imagem, a máscara. Primeiro eu falei ontem aqui a minha opinião. Primeiro, boa tarde, Felipe. Vamos misturar. Ontem eu ensinei minha opinião, que não é muito popular. Se eu fosse Varela, eu não jogava. Bubu, posso só complementar uma coisinha? Só uma coisinha, não, para você me dar sua opinião sobre ambiente de grupo, porque o futebol é muito louco, né? E até porque você falou sobre não jogar, para dar uma impressão do Varela, do sentimento dele de agora. Aí eu tava perguntando como é que tava a coisa lá, porque problema semana passada, vaia, segunda-feira, conversa de Sampaoli, conversa do Bruno Espírito com o Sampaoli, conversa do Sampaoli com o Pedro, ontem em soco. Aí o que eu ouvi foi de mais de uma pessoa. E, incrivelmente, está tudo bem. Hoje todo mundo se falou normalmente, Varela falou com o Gerson, se entenderam, Pedro, colocaram a pedra no assunto, tá zerado. Parece que tá tudo bem. Então, assim, é até difícil explicar isso, porque ontem era soco na cara e hoje os relatos são de que a coisa tava zerada, Zé, incrivelmente. Então, só pra passar pro Bubu sobre essa impressão, o Varela nem tá com esse sentimento pra depois eu chamar o Rafa. Depois eu chamar o Rafa. Eu poderia ter, porque ele levou um pé na bunda da diretoria do Flamengo, falou, não queremos mais você, não contratamos mais você. São Paulo e tal. Então o cara leva um pé na bunda, depois ele leva uma porrada na cara, depois ele leva uma multa e tal. E aí você quer que o cara vai jogar um jogo decisivo, importante, que ele é quase que imprescindível pela ausência de outros, vai jogar, põe essa máscara aí, joga com a cara fraturada e tal. Se eu fosse
fosse ele, na boa, eu falava assim, com todo o argumento. Não tô me sentindo bem, não tô legal, tô com dor, tô tonto, sei lá, qualquer coisa. Como o Pedro alegou lá também que não tava bem no dia seguinte ali, não foi no treino. E outra coisa, vai que tem uma discussão entre eles. E sai outro soco. Varela tá mordidinho, não fala, mas tá mordidinho, não, soco. Um jogo desses, os dois são expulsos. Se tem agressão entre jogadores do mesmo time num jogo, aí sim o Grêmio passa a ter chance, né? Não tô falando que vai acontecer isso, mas, né? Se tudo pode acontecer no futebol, até pode isso. Eu quero te ouvir já, Zé, porque eu vou querer a sua visão de vestiário, trazendo um pouco de pimenta para esse debate. Mas o Rafael Marques está conosco, chegando diretamente do Rio, para trazer um pouco também desse ambiente carioca, essa questão do que... Olha lá que maravilha. Eu acho que pra gente falar sobre um assunto bélico, de discussão, nada mais do que essa cara serena, essa paz de espírito que tem Rafa Marques. Mais ou menos. Rafa, como é que tá sendo trabalhado esse tema aí no Rio de Janeiro, com torcedores, nos botecões? Como é que foi a noite de terça-feira aí no Rio do... Ih, malandro, o bicho pegou lá na Gávea. Um abraço pra você, Rafa. Outro pra você, Felipe, Bubu, Super Zé, Pia. Pia, se você levar o nosso bravo Felipe num dos nossos jantares ao almoço, ele vai ter logo uma desconstrução dessa imagem serena que ele tem a meu respeito, né? É só a estampa, porque o interior não tem nada de sereno. Ao contrário, é extremamente intenso, carregado, às vezes até em exagero, né? Mas faz parte da natureza, inclusive sanguínea, pátria. E aliás, né, Pedro Ivo, nem todas as famílias, elas estão sempre só de um lado, né? Há famílias que são divididas, há outras que não são. A gente sabe como é que são as coisas, né? Como funciona no dia a dia. Mas sobre Flamengo, que é o assunto nesse momento aqui do F90, há também uma divisão, incrível divisão do comportamento do torcedor. A gente tem algumas métricas, né, de observação. O contato mais próximo com pessoas da nossa vida pessoal, a métrica da rede social e também uma discussão média com gente que tem essa relação direta com torcedores no dia a dia. E tem um percentual da torcida que acha que agora vai, que faltava ao Flamengo ter alguma coisa assim, para poder chacoalhar, para poder a coisa mudar, que esse é o Flamengo que a torcida conhece, é o Flamengo que tem problemas enormes internos. Chega a esse ponto, funciona assim. A ideia na cabeça de muita gente que torce pelo Flamengo, que o verdadeiro Flamengo é esse que tem briga, pancadaria, o fulano fala com o Beltrano e tá tudo certo e vai pro campo e ganha. Mas tem uma parcela que me parece ainda ser a maioria de torcedores, parcela essa que entende esse episódio como a ponta do iceberg de uma série de situações que vem acontecendo já há algum tempo. Pedro Ivo, sempre muito bem informado, informa muitas delas aqui na nossa programação, de um Flamengo que tem problemas de gestão de elenco, de problemas internos dentro do elenco, que pode ter equacionado hoje pela manhã, como destacou o Pedro, nessa conversa entre ambos, que estão relacionados e vão jogar como titulares, mas pode não ter equacionado, só o campo vai dizer isso. Eu acho que diante de qualquer debate, Felipe e amigos, que a gente venha desenvolver aqui no F90 sobre o tema, de qualquer forma a gente não vai conseguir escapar da seguinte narrativa: espera o jogo. Porque quando o jogo começar, a maneira como o Grêmio vai se comportar, como o Flamengo vai jogar, é tudo isso que vai ditar os rumos de uma classificação que ainda está encaminhada, mas não está resolvida. Você, às vezes, quando tá no link, é uma posição assim mais vulnerável no debate, porque você não tá no estúdio. Ele tá no aeroporto, no Rio? Você pode a hora que quiser chamar. Ele tá no aeroporto. Você chama, a gente vai debatendo aqui, eu vou devolver pra você, mas se quiser falar, só chamar a gente. Ele tá no aeroporto, não tá no aeroporto? Ele tá no Rio de Janeiro, eu não vou expor essa situação por aqui. Eu tô perto de um aeroporto. Eu tô perto de um aeroporto, mas não tô no aeroporto. Eu tô num lugar bonito aqui, vocês veem. Tô vendo. Árvores, prédios bonitos, né? O céu tá nublado. O Rio de Janeiro é todo lindo, não importa onde eu esteja. Maravilha. Bom, foi mesmo. Ele tá feliz, hein? Ele tá feliz. Alguma coisa aconteceu recentemente que acarinhou o coração dele, viu? Eu vou passar da poética. Vamos lá, eu sei que o programa tá muito leve, tá muito agradável, mas hoje é dia de mata-mata e estamos falando de um time que saiu na porrada. Mas eu tô vendo que você tá nervoso. Zé, não, é que essa questão dessa briga, às vezes eu entendo esse enfoque. Acho é complicado a gente querer analisar, ser um ombudsman de briga de vestiário, se quando pode ou quando não pode. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não defendo aquele discurso de que é normal, mas eu acho que acontece. Acontece, e acontece em pelada da empresa.
Então, assim, eu sei que vocês vão falar que é profissional, mas... Teve uma pelada aqui sexta-feira, não tem porrada, não. Mas o Pedro, você tá fazendo... O Brás queria me bater, só que mas me achou. o Pedro anda faltando na do basquete, faz 3 semanas teve na do basquete. Então, eu tava lá. Eu sei do que eu tô falando, eu estava lá. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu vi pelo grupo. Primeiro sobre o Varela. Eu quero te ouvir, Zé, mas eu queria colocar a minha visão de como eu vejo essa coisa. Eu acho que quando tem uma briga... Quem bate e quem apanha estão diretamente envolvidos. Não dá pra aliviar. Eu vou me lembrar de uma briga que foi Palmeiras... Acho que foi Palmeiras e Cruzeiro, aquela que o Mike vai tentar acertar alguém, vem um Sassá e dá uma nele. Aí todo mundo falou assim, Sassá, porque o Sassá... Eu falei, gente, dá uma olhada no Mike. O Mike correu 20 metros ali pra pegar alguém, não pegou e tomou um murro. Eu não vou culpar mais o Sassá por ter conseguido. Pra mim, os dois estão errados. Sim. Então, pra mim, a sua sugestão não cabe. Não? Ele do Varela não jogar, porque o fato dele ter apanhado foi ele que, inclusive, não é só isso. Iniciou uma briga. Um bololô. Segundo informações, ele tentou dar a primeira, já se esquivou e largou. Eu não faço direto. diferença do Gerson mais culpado ou responsável do que o Varela, porque ele conseguiu efetuar. Como eu disse, o golpe. Como eu disse, é uma bobagem discutir isso, mas eu só não quero... Eu não acho que o Gerson tem um peso maior do que o e também há relatos, maior, né, Pedro? Tem um soco maior. E também há relatos, né, Pedro? Que a turma do Deixa Disso demorou um tiquinho, né? Assim, deixa lá e daí vai. Então, isso é uma outra, pra mim essa é uma história. É errado. Quando o Gerson desfere o golpe e imediatamente causa todo o trauma ali, começa a sangrar, não teve também uma reação do Varela. Então foi aquela coisa, cada um para um lado. Sim. Não foi aquela coisa que o pessoal saiu se pegando. Sim, bololô, briga de gato. Não. Deu um soco, já caiu. Você sabe qual foi o golpe? Foi um cruzado, um upper, um direto? Não, eu não quero ir pra... Eu não quero ir pra área da chacota. Todas as informações. Sim, não, eu só o seguinte, a situação do Varela pra mim não é só a porrada, o soco que ele tomou na cara. Mas o cara... Ele já tá escanteado no Flamengo, então pra ele, assim, mas pra mim ele o cara vai continuar no Flamengo mesmo, então já está tudo bem, mas ele é pago, ele é profissional. Eu acho que eu vou até passar pro Zé Filho, acho que tem que ter coerência. Você suspendeu 3 atletas recentemente. Não, isso eu acho outra história. Viajar, outro porque faltou a treino e outro porque discutiu, nem chegou a vir de fato, mas discutiu com o vice-presidente de futebol no vestiário. É inadmissível, a meu ver, essa não ser igual. Isso eu concordo. É uma falsa simetria. Isso eu concordo. Como diria nos tribunais, é a dosimetria da pena. Então, Zé, pra mim, uma briga pode não ser um problema. Agora, a gente está falando de uma linha do tempo do Flamengo de reincidência e de personagens diferentes. Não é assim, eu e o Zé brigamos numa semana seguinte, eu e o Zé brigamos na semana, ou seja, o problema é o Felipe e é o Zé. Sim. Não, ali me parece um ambiente que está meio empenado. Nervosinho. Esse pra mim é o problema, não é a briga em si. Concorda, Zé? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde, Pedro, boa tarde, Bobu, boa tarde, Felipe, boa tarde, Dona Maria Helena, parabéns pelo filho. Obrigado. Boa tarde, Rafa. Prazer tê-lo aqui conosco. Assim, eu ontem falei sobre a questão da não punição. Não tem punição porque é um jogo importante e o Flamengo precisa desses dois caras. Sim. Provavelmente se não tivesse um jogo como esse, se fosse só o campeonato brasileiro, recebeu o Curitiba. Estariam fora, é normal. Isso aí seria quer dizer, normal não, seria a atitude mais correta, porque você mantém um padrão de punição, né? Então você demonstra que você trata todos iguais da mesma forma, com o mesmo critério e olhando da mesma, vamos dizer assim, com a mesma altura, né? Os olhos nos olhos. Não tem diferença de quem ganhou mais título ou quem ganhou menos título. No futebol, eu falei aqui semana passada, retrasado, quando teve a questão do soco no Gerson, no soco no Pedro, né? No futebol, eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, é normal isso. Não é para as pessoas, não, isso não pode ser normal. Eu também concordo, não pode ser normal. Mas isso muitas vezes é normal, não só pelo momento que vive o Flamengo, né? É um momento tenso, então todo mundo vai treinar nervoso, todo mundo vai treinar querendo dar o máximo para poder jogar, mas o futebol, diferentemente de outras profissões, existe um lado emocional e que ele é muito confrontado em todos os instantes. Se você treina um campo reduzido, uma chegada um pouquinho atrasada que você dá no jogador, dependendo da situação, pode virar uma briga.
Pode virar. Além do que, você está na adrenalina máxima ali, de tensão, de nervosismo, de desafios, né, de confrontos emocionais, porque no futebol existe essa questão, você me acertou hoje, amanhã eu vou te acertar também, eu vou guardar para você. Não, eu quero ver, eu preciso ganhar a posição. Então o cara às vezes quer mostrar mais do que pode, mais do que deve, ultrapassa o limite, não da lealdade, mas do jogo duro, né? E isso daí, para você desencadear uma briga, um soco, uma cotovelado, um revide, é muito rápido. No futebol é muito rápido. Eu vou falar aqui, né? Tem campeonatos da CESP, aqui dos cronistas de São Paulo, todos os anos, se não todos, da CESP também, e ano passado terminou em briga. Sim, mas na grande maioria dos anos, dos campeonatos, em quase todos os anos, existe briga. Existe briga, existe chegada que o cara quase quebra a perna. Pra vocês terem uma ideia, o Caio é um sujeito, Caio Ribeiro. Caio é um sujeito, Caio, eu tô te citando como exemplo só para vocês entenderem. O Caio é um sujeito que, para você tirá-lo do sério, tem que ser uma coisa muito absurda, pela educação, pelo caráter, pela família. O Caio, na Copa CESP, teve que revidar uma entrada que ele tomou, para vocês terem uma ideia. Então, assim, imagina em termos profissionais, em que as emoções estão à flor da pele, a necessidade de dar resposta para alguém, né, para a torcida, para você mesmo. Então, isso acontece e não é novidade. Acontece aqui, acontece na Europa, só que tem muitas coisas que às vezes elas não aparecem. Eu até brinquei com um amigo meu, e aí não é, aí cada um tem os seus, né? Até brinquei, falei assim, no Flamengo, tudo que acontece no Flamengo a gente sabe. Porque existem brigas que não saem na imprensa. Existem discussões, tapa na cara, um monte de coisa que não saem na imprensa. E aí eu não estou dizendo... Quebrar o nariz é mais difícil esconder também. Não, eu sei, mas estou dizendo. E aí não estou questionando. Sim. Porque cada um é cada um. Eu estou só falando que existem coisas que muitas vezes nós não sabemos também. Claro. Que as pessoas... E o próprio Flamengo. O Gabigol era lesionado do tornozelo e não era. Eram 2 jogos de suspensão. O Marinho fizeram questão de colocar publicidade na punição. O do Pedro era uma segurada. Então tem uma série de coisas que hoje você consegue manipular através da assessoria. Mas essas brigas são constantes. Às vezes não chegam em vias de fato, mas você tem uma cabeça com cabeça, você tem entradas mais duras que o cara sai e aí o cara segura para não brigar, mas a entrada já deu e no dia seguinte fica aquele clima, opa, peraí, o que vai acontecer? Tem muito isso, porque no jogo de futebol existe a questão emocional. E no lado emocional, muitas vezes tem os desafios do dia a dia. Isso acontece porque você está sempre confrontando ele. O Felipe. Você está sempre no choque, você está sempre no limite entre perder a razão e segurar o. Tem alguém que quebrou o pau no Bobinho agora, não teve alguém? Não teve algum. O problema. Bobinho um vai em cima do outro, né? O Bobinho é um dos exercícios, dependendo da situação, que mais dá briga. Dependendo do grupo, que mais dá problema. Porque o que acontece? O bobinho não é só o fato do trabalho, às vezes. O bobinho fica aqui, e os caras que estão em volta, né? Sacaneiam o cara. Caneta, não tá mais comigo e tal. O cara vai perdendo a estrebeira, vai lá e dá um carrinho, dá uma chegada, e aí começa a confusão. Tem vários exercícios. Só para passar pro Rafa, colocar ele na roda. Já pode jogar para ele. O problema para mim, não sei se o Rafa concorda, o problema para mim não é a discussão no bobinho, a entrada mais dura no treino, o desgaste do dia a dia que você pode ter em qualquer ambiente de trabalho, numa repartição pública, numa agência de banco, num escritório de publicidade, numa bancada de televisão, numa redação. Você tem isso em qualquer lugar. A questão é, só para entrar no exemplo que você já falou que muita gente não é da publicidade, o Varela se recusou a aquecer contra o Alcas. E não tomou punição. E não foi dado publicidade. Isso vem à tona depois. O Gabriel discute com o Marcos Braz no vestiário do Fortaleza. Jogo contra o Fortaleza. Discute, vê de fato, e taca coisa na parede, e gente separa. Não chegaram às vias de fato, mas quase a gente teve que separar, se meter. Isso só vem à tona depois. O soco do Pedro... A relação nunca mais foi a mesma, né, Pedro? O soco do Pedro, ele imediatamente ele vai para fora do vestiário. Porque a informação, quando ela chega, é um ciclo. É o jornalista querendo a informação, é muita gente competente acompanhando o dia a dia do clube, é o jornalista querendo a informação e a gente querendo que a informação circule, porque é importante para o dia a dia, para as relações, a quem vai sangrar, a quem vai beneficiar. O Pedro não treinar também é algo que vaza rápido. A briga do Gerson com o Varela também. Mas o Flamengo tem essa peculiaridade. O Flamengo tem essa peculiaridade porque o Flamengo é um
é uma grande, como é que a gente pode falar? É uma grande disputa, são grupos, é quase que, sabe aquela disputa de território? É o grupo daqui, é o grupo do vice-presidente, é o grupo de quem não gosta do vice-presidente, é o grupo de quem gosta do treinador, é o grupo de quem não gosta do treinador, é o grupo de quem é ligado a gente da H. Então tudo aquilo ali é difícil até de explicar, mas são vários e vários e vários grupos, cada um com seu interesse. Então a corda está sempre puxando para um lado, quando acontece um fato, vai ter um outro lado que vai querer. Então, assim, a questão do soco em si, e não é o primeiro, a reincidência, porque o ambiente se torna permissivo, agressivo, tóxico e insalubre, não é o soco em si. Ô Zé, você nunca trocou empurrando um trem na chegada mais forte? Ixi, várias. Isso acontece. A gente aqui, às vezes, o tom sobe, ou eu com o Zé, ou eu com o Bubu, ou o Zé com o Tom. Isso aí e acabou. Vambora, tem outra pauta, e toca. Só que quando a coisa o ambiente é permissivo, vai saindo do controle. E o Flamengo pode escrever o que ele quiser. Entreveiro, assunto superar, soco na cara. Não é algo corriqueiro, não é algo que o Rafa nunca teve entreveiro, esse eu aposto. Não, já. O Rafa, fala aí, Rafa, tá contigo a bola. Já tive vários entreveiros, quase sempre eu apanhei, porque não é só a minha condição física, inclusive. Quase sempre quando aconteceu de alguém vir pra cima de mim, eu levei a pior, e não tenho nenhuma vergonha de confessar, não. Não é entreveiro, meus amigos, inclusive isso tem uma agressão, eu diria, violenta demais ao vernáculo. Entreveiro é algo que conceitualmente envolve muitas pessoas, não um contra outro. O Flamengo nem soube utilizar a melhor expressão para tentar colocar panos quentes a uma situação, porque entendia que precisava dar uma satisfação à medida em que a informação era verdadeira e já estava pública, né, circulando em todos os canais, sejam os convencionais, sejam os de internet. Não tem muito que o Flamengo ficou apressado a dar uma satisfação e escolheu a palavra inadequada. Tudo está sendo colocado aqui faz todo sentido e acho que historicamente o Flamengo tem muito isso porque é maior, porque tem mais torcedores, porque é uma fatia de mercado, um nicho mais estabelecido numericamente, porque tem mais gente cobrindo, tem mais gente de olho, tem mais gente que tem muito tempo de clube e todas essas peculiaridades que o Pedro Ivo fez referência na questão política, na questão de relações humanas também. Eu queria pontuar o seguinte: o Flamengo conseguiu aliar performance e resultado em duas fases nas últimas 5 temporadas. Foram elas com o Jorge Jesus, que blindou o clube, ninguém via treino, ninguém falava com os jogadores, ninguém tinha interface com a comissão técnica, era o mister, sua equipe e o elenco. E ponto. Tinha problema, não vazava, quase nunca vazava. O Flamengo foi lá e ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E com o Dorival, que por conceito, por natureza, é um exímio gestor de pessoas, que também não era unanimidade, mas se aproximava disso, e o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Então é equivocada a percepção que muita gente tem de que uma coisa não interfere na outra. Para hoje, acho que não vai interferir. Acho que o Flamengo passa pelo Grêmio. Mas em que circunstâncias chega esse ambiente do Flamengo para uma final contra São Paulo ou contra Corinthians? Eu acho que aí cabe uma reflexão um pouco maior. Eu vejo um Flamengo muito parecido, o Pedro vai entender muito bem isso, porque ele cobriu esse Flamengo também, um Flamengo muito parecido nesses momentos com o chamado Old Flamengo, porque nós temos o New Flamengo, né? New Flamengo é da gestão Bandeira para cá, com a mudança do aproveitamento esportivo da base deixada pela gestão anterior a do Landim. E o Old Flamengo ele aconteceu até 2012, em que isso era frequente, isso era constante. O Flamengo não tinha o resultado esportivo que deveria ter, mas de vez em quando ganhava alguns títulos porque é muito forte, é muito poderoso e a camisa é gigante. O Flamengo lembra Brasília. Flamengo lembra Brasília. É muito dinheiro, é muito poder e são muitos núcleos de poderes e disputa, sabe? A coisa que você vai presidir, a comissão que você vai presidir, o que você vai levar. O Flamengo é uma guerra de poder. Por que o Landim atura o Marcos Braz na vice-presidente de futebol? Porque o Marcos Braz ele rende votos em uma eleição e o Landim tem intenção de se manter no poder. Por que o Landim atura tem que ter um conselhinho no futebol, que nada faz? Porque o conselhinho tem um cara que tem de um grupo político, tem outro que é de outro grupo político, então, se juntar ali tem 100, 150, opa, bota pra cá. É uma grande composição, é um grande acordo. Sim. E o clube associativo, ele tem disso. Por mais que você queira ser moderno, captação, recurso, receita, jurídico, mas que você ande pra frente, o clube associativo em algum momento ele vai te puxar pra trás. O problema no Flamengo é que a vida associativa, ela tá muito presente no departamento que deveria ser o mais importante, o mais profissional, que é o futebol. O departamento de futebol do Flamengo, ele é comandado por tentáculos associativos, que é o conselhinho, que é o vice-presidente de futebol. Então, ele é amador, ele deveria ser profissional, mas o comando dele é amador. E, ao mesmo tempo, ele é muito pequeno.
diante de um elenco que é muito grande. Então, essa conta não vai fechar. Ganha, porque é muito talento, porque tem 1 bilhão, porque o Arrascaeta vai resolver, o Everton vai resolver, o Gabriel vai resolver, o Bruno vai resolver. Só que não vai ser sempre. E esse não ser sempre vai ter um 2023 ali no meio do caminho. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou liberar aqui o Rafa. Rafa, um abração pra você. Obrigado pela participação no Futebol 90. Cada vez mais o Flamengo tá sendo minado, né? Brigas. E o Marcos Braz chega pra gente e fala que não tá nada acontecendo. E um dia depois Gerson dá um soco na cara de Varela. Então, cara, tá muito complicada a situação do Flamengo, mas esperamos que o Flamengo vença hoje o Grêmio, né? Até porque tem uma vantagem, né? A vantagem contra... no jogo passado era só de 1-0, essa vantagem. Não contra o Grêmio, contra o... me esqueci agora. O jogo da Libertadores, esqueci agora. A vantagem era de 1 gol só. E agora contra o Grêmio são 2 gols. Não é possível. Se o Flamengo perde esse jogo, eu não sei o que eu faço. Até pelo amor de Deus. Coloca teu placar aí. Comenta aí esse vídeo. O que tu acha que vai ser hoje? O que tu acha que vai acontecer hoje contra o Grêmio? Será que o Flamengo vai ganhar? Então, galera, esse foi mais o Planeta Rubro-Negro. Eu espero que vocês tenham gostado, trazendo sempre as principais novidades pra vocês. Deixa o likezão aí pra esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. E se inscreve no canal se não é inscrito, pra que toda vez que eu faça um vídeo, tu receba lá a notificação e assista o vídeo. Que aqui todo dia nós temos notícias sobre o time do Flamengo. Então, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Falou!